Olá, irmãos, eu sou o pastor Bura Cristóvão. Seja bem-vindo ao canal, seja edificado pela palavra. Quero agradecer a você que está aí, meu querido irmão. Peço a você que é inscrito, se inscreva no nosso canal para que ele possa crescer, para que o nosso ministério possa crescer de maneira maravilhosa. Não esqueça de compartilhar os outros vídeos que está no canal. Não esqueça também de deixar o seu like. Ficarei muito grato se assim você fazer. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Seja bem-vindo. Vá lá, visite nosso canal e se inscreva-se. Amém? Quero compartilhar desta feita o vídeo com o tema As 7 promessas de bênçãos perfeitas. As 7 bênçãos perfeitas. As 7 promessas de bênção perfeita. Quero ler do livro de Apocalipse, capítulo 7, e o versículo de número 15 e 16 e 17. Amém? Aqui está a palavra que eu quero trazer para vós. Amém? Que diz assim: por isso estão diante do trono de Deus e os serve de dia e de noite do seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, de sol, de calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes de água da vida, e Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas. Em outra versão desses versículos está escrito assim, a versão atualizada, está escrito assim: a razão porque se acha diante do trono de Deus e o serve de dia e de noite do seu santuário. Aqueles que se assentam no trono estende sobre ele o seu tabernáculo. Aquele que se assenta no trono estende sobre ele o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, nunca não cairá sobre ele sol de ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para a fonte da água da vida, e Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Veja, queridos, dessa versão, como é que diz, mas eu quero esboçar o capítulo todo deste capítulo 7 do Apocalipse. Quer dizer que eu quero esboçar o capítulo todo para assim ficarmos bem, fazer um estudo aqui sobre isso aqui, sobre essas 7 bênçãos de promessas perfeitas para aqueles que estavam ali. Olha, querido, mas eu quero esboçar o capítulo todo de Apocalipse 7. O capítulo 7 se encontra escrito entre o capítulo 7 se encontra inserido entre o 6º e o 7º selo, apresentando 2 grupos importantes de cristãos. Também responde a pergunta feita do final do capítulo 6, e quem poderá subsistir, no sentido de que serão poupados para entrar no milênio com Cristo. E veja, queridos, que o versículo 6, o final do capítulo 6, que quem poderá subsistir. Veja que o versículo de número 6 termina assim: e quem poderá subsistir. Do versículo 1 ao versículo 8, vamos ver os israelitas fiéis salvos do perigo iminente
Do versículo 9 ao versículo 17, nós vamos termos uma visão dos mártires da glória. Olha, do versículo de número 9 ao versículo 17, vamos ver a visão dos mártires da glória. O versículo 1 ao versículo 3, vamos ver a visão dos 4 anjos em pé, dos 4 cantos da terra, detendo os 4 ventos. Isso significa que uma grande tempestade está prestes a acontecer sobre o mundo, mas os anjos são instruídos a adiar a grande destruição até que os servos de Deus tenham sido selados na testa e da fronte, como quer dizer, diz os 12 mil pessoas de cada uma das tribos de Israel são selados. Do versículo 4 ao versículo, os 144 mil são sem dúvida cristãos judeus, não membros de uma seita gentia do século XX. Esses santos judeus são salvos durante a primeira parte da tribulação. O selo em sua testa ou fronte indica que pertence a Deus e garanta a sua vida e será preservado durante os 7 anos que há de vir. Olha, as 2 tribos de Efraim e Dan não são mencionadas na lista. Talvez tenha sido omitida por haveres conduzido o povo à idolatria. Da opinião de alguns estudiosos da Bíblia, o anticristo virá da tribo de Dan, como está escrito, conforme Gênesis capítulo 49 e o versículo 17. As tribos de José e de Levi são mencionadas na lista. José, sem dúvida, ocupa o lugar de seu filho Efraim. E veja, meus queridos, as 2 tribos de Efraim e Dan não são mencionadas na lista, talvez porque tenha sido omitida por haveres conduzido o povo a idolatria. Veja agora no versículo 9, surge uma grande multidão. Essa grande multidão que ninguém poderia contar, são os gentios de todas as nações, tribos, povos e línguas. Todos estavam em pé, diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, que representa os atos de justiça. Veja que aquela grande multidão estava vestido de vestiduras brancas, que representa a justiça dos santos. Quando lemos do Apocalipse capítulo 19 e o versículo de número 8, veja que aqui diz assim: porque o líquido representa a justiça. Veja como é que está escrito a última parte do versículo capítulo 19 e o versículo 8 do Apocalipse, que fala sobre isto. Olha, porque o líquido são a justiça dos santos. Esse líquido se representa, irmão, a vestidura branca representa a justiça dos santos. Com palma nas mãos, como diz aqui o texto sagrado, com palma na mão, simboliza, é o símbolo de vitória nas mãos. Com palma nas mãos, simboliza a vitória das mãos. O versículo 10, agora começa a clamar com grande voz. Surge o clamor. É um clamor com grande voz. E o clamor com grande voz, dizendo: salvação
Isso trata dos gentios, e se trata dos gentios que serão salvos mediante a fé do Senhor Jesus. Durante a grande tribulação, esse cântico celebrar a sua salvação, atribuir o que Deus há do Cordeiro. Veja, irmãos meus queridos, que esse cântico celebrado da sua salvação atribui a Deus e ao Cordeiro. O cântico atribui a Deus e ao Cordeiro. Quando agora vamos para o versículo 12, agora vai falar sobre o versículo 12, agora vai falar sobre 11, melhor dizendo, o versículo 11, vai falar agora sobre os anjos e os anciões e os 4 seres viventes. Eles agora estão juntos adorando a Deus, mas não louvar ao Senhor por sua redenção. Mas porque eles não louvam, meus queridos, os anjos nunca sentiram o júbilo que vem da salvação. No entanto, canta louvores, declara que Deus é digno de 7 formas distintas de honra. Quando nós lemos o versículo 12, veja o que é que diz, dizendo amém, louvor e glória, e sabedoria, e ação de graça, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. O versículo 13 e versículo 14, quando um dos anciões pergunta a João, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? O apóstolo confessa a sua ignorância, mas não expressa o desejo, mas expressa o desejo de saber a resposta. O ancião explica, eles vêm da grande tribulação e lava as suas vestiduras. Veja que aquele ancião explicou a João, eles vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Quando nós deparamos com um mistério inexplicável, como é confortável poder dizer com fé, tu sabes. Não tem coisa melhor, irmão, quando nós se encontramos com o ministério inexplicável, dizer com fé perfeita, tu sabes. Queridos, a grande tribulação é um tempo de julgamento divino sobre o mundo ímpio que rejeitaram a Cristo, mas também é um tempo de ira e perseguição satânica contra os que receberam a Cristo e sua palavra, conforme diz no versículo 12 do capítulo 12 de Apocalipse. Veja o que é que diz a palavra do Senhor, pelo que alegrai-vos vós os céus, e vós que habita nele, alegrai-vos, ó céu, e vós que nele habita, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo descerá a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Veja, querido, que a grande tribulação vai ser também um período de perseguição para aqueles que receberam a Cristo e sua palavra. Vai ser um julgamento divino sobre os ímpios que estão no mundo, mas também haverá uma grande perseguição contra os que estiver Cristo, aqueles que receberam a Cristo e sua palavra. Durante este período, muitos santos sofrerão terrivelmente com objeto de ira de Satanás e os ímpios. Haverá aqueles que estiverem naquele dia, haverá grande perseguição contra os santos, aqueles que acreditaram
que aceitaram a sua palavra. Queridos, da grande tribulação, você veja no versículo 14, que fala sobre isto, e disse o Senhor, tu sabes, e disse, estes são os que vieram da grande tribulação. A grande tribulação, mas o que me chama a atenção aqui, queridos, que a Bíblia diz que lavaram, que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras do sangue do Cordeiro. É difícil imaginar como o sangue pode tornar branco qualquer tecido. O versículo 14 fala sobre isto, mas o sangue de Jesus Cristo é o maior agente purificador do mundo, porque renova a mancha do pecado. A cor branca simboliza a perfeição, a santificação, que somente poderá ser recebido através da morte. Só através da morte do Imaculado Cordeiro de Deus, que tem poder de perdoar pecado. João disse, seja aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha, o Cordeiro Imaculado, o Cordeiro de Deus, a nosso favor, esse é o retrato como poderá ser salvo pela fé. Aqui este é o retrato como pode ser salvo pela fé. Quando nós lemos Isaías, do capítulo 1 e o versículo 18, veja que ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, ele se tornará branco como a neve, ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão branco como a lã. O apóstolo Paulo, ele falando para os irmãos de Roma, ele falou sobre isto, sobre a fé, nós somos salvos pela fé, do versículo 21 do capítulo 3, ele diz assim, mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isso é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que crêem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, do qual também propôs para a apropriação pela fé do sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados diante cometidos sob a paciência de Deus. Agora eu quero falar sobre o versículo de número 15, que fala dos anciões. O versículo 15 agora vai falar sobre os anciões. Veja o que é que diz. Por isso estou diante do trono de Deus e serve dia e de noite do seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobria com a sua sombra. Os anciões prosseguem para explicar o lugar e o serviço das pessoas que estão. Não há um consenso entre os estudiosos da Bíblia acerca do lugar onde esses santos se encontram, se estão no céu ou na terra durante o milênio. As bênçãos relacionadas se explicam das duas situações. No caso se trate do milênio, então o trono de Deus e o seu santuário se refere ao templo que está em Jerusalém durante a era do milênio, conforme quando lemos Ezequiel, capítulo 40 e o capítulo 41. Quando, queridos, nós lemos os versículos 15 e 17, vamos descobrir agora as 7 bênçãos perfeitas para aqueles que estavam ali. Ali aonde? Do milênio. E quando nós lemos agora
o versículo 15, 16 e 17, vai se deparar-se com 7 bênçãos perfeitas. A primeira bênção perfeita, olha, uma proximidade perfeita. Isso está no versículo 15, a parte primeira. Em outra versão, está escrito assim: razão porque se acha diante do trono. Por isso que no começo eu fiz questão de ler outra versão, porque nessa versão diz, na versão atualizada, razão porque se acha diante do trono de Deus. Aqui agora vai haver uma proximidade perfeita. A segunda bênção perfeita, o serviço perfeito. A parte do versículo 15, e serve de dia e de noite. Serve de dia e de noite, o serviço perfeito. Aqui está a terceira promessa perfeita. Do versículo 15, a última parte do versículo diz, olha, uma comunhão perfeita. A terceira bênção perfeita, promessa perfeita, uma comunhão perfeita. E aqueles que se assentam no trono, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. A quarta bênção perfeita, a quarta promessa perfeita, uma satisfação perfeita. Isso está no versículo 16, a parte primeira. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Aqui está a quarta bênção perfeita, promessa perfeita. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. A parte, olha, a quinta bênção, a quinta promessa perfeita, uma segurança perfeita. Isso está no versículo 16, a segunda parte. Não cairá sobre ele só de ardor algum. Aqui está a quinta bênção perfeita, promessa, uma segurança perfeita. A sexta promessa perfeita de bênção é uma direção perfeita. Isso está no versículo de número 17. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para fontes da água da vida. Veja, vai haver uma direção perfeita. A sétima e última promessa de bênção perfeita, uma alegria perfeita. Isso é que é lindo. Aí a promessa, a sétima promessa, uma alegria perfeita. E Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Portanto, aqui estão as 7 bênçãos perfeitas para aqueles que estiverem ali aonde? Do milênio, no reino milenial com Cristo. Ali haverá uma bênção, 7 bênçãos perfeitas, 7 promessas de bênção perfeita. A primeira, o serviço perfeito, melhor dizendo, uma prosperidade perfeita. Segundo, o serviço perfeito. Terceiro, uma comunhão perfeita. Quarta, uma satisfação perfeita. Quinta, uma segurança perfeita. Sexta, uma direção perfeita. Sétima, uma alegria perfeita. Que Deus abençoe a todos.